Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é a professora Sara, professora de produção de texto do Colégio Sul-Americano, e hoje daremos continuidade ao nosso assunto sobre coesão e coerência, que se encontra no módulo 5, no capítulo 15. Então, peço a vocês que acompanhem comigo a aula lá na página 19. Vamos lá? Antes de falar sobre os tipos de mecanismos de coerência, quero dar uma relembrada aqui com vocês em coesão e coerência, né? Eu coloquei uma frase que diz assim: fui à praia me bronzear porque estava nevando, e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Gente, alguém conseguiu entender essa frase? Bem, acredito que não, né? Olhando, né, a estrutura, aparentemente, né, ela tá direitinha, bonita, tem todos os elementos de coesão ali que vocês conhecem, né? Serve para ligar os períodos. Entretanto, quando a gente vai ler, a gente percebe que essa frase não tem sentido nenhum, né? Tá totalmente sem coerência, né? Então, por isso que a gente vê aqui a importância da coesão e da coerência estarem juntas, porque apesar dela ter a coesão, né, ter os elementos ali coesivos, a coerência não está presente. Então, a frase não vale de nada, porque ela não tem sentido nenhum, tá? Então, a importância aí, reforçando para vocês, da coesão e da coerência estarem juntas. Vamos lá? Então, falando sobre os mecanismos de coerência, diz o seguinte: o entendimento de um texto está relacionado a certas ligações cooperativas entre diversas áreas do conhecimento. Para que isso ocorra, alguns recursos podem ser usados, como os mecanismos de coerência, semântica, sintática, estilística e pragmática, que estão ligadas à coerência textual. Então, aí a gente já vê os tipos de coerência que iremos estudar: semântica, sintática, estilística e pragmática. Todas elas são fundamentais, não só em texto, mas também na fala, tá, gente? Então, vamos lá. Antes de falar da coerência semântica, eu quero reforçar com vocês que esses elementos, né, que nós vimos aí, sobre os tipos de coerência, eles são importantes para a construção do sentido global do texto. Ou seja, a gente viu que há diversos tipos de coerência, tá? E eles vão ser empregados como elementos que fazem as conexões tanto na escrita quanto na fala, tá? Então, eles não são importantes só para um texto, mas também na fala. Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre a coerência semântica. Quando eu falo a palavra semântica, o que vem à nossa cabeça, à nossa mente, é o que? O sentido, tá? Então, vem falando o seguinte: coerência semântica relaciona-se às expressões ou palavras em um texto, ou seja, suas estruturas, tá? Aí eu coloquei um exemplo aí. Mariana é tão extrovertida, mas é tão tímida. Gente, quando eu leio isso aí, a gente já, de cara, né, encontra vários problemas estruturais. Primeira coisa que a gente encontra é uma contradição. Como assim? Como é que uma pessoa pode ser extrovertida e tímida ao mesmo tempo? Então, é o primeiro problema, o primeiro erro que a gente encontra aí nessa estrutura. O segundo é: o uso da conjunção adversativa mais está incorreto. Por quê? Na verdade, nessa frase não há uma oposição, né? O mais aí, ele vai indicar uma oposição. Nós poderíamos usar o que? A conjunção e assim teríamos a seguinte frase, tá? E para deixar claro, ainda assim carregaria a primeira contradição. Mariana é tão tímida, é tão extrovertida e tão tímida. Gente, melhor mesmo seria o quê? A gente concluir que a Mariana é extrovertida e em algumas situações a deixam tímida. Mas algumas situações a deixam tímida, tá? Tanto uma estrutura contra a outra também não tá legal. Tá faltando o quê? A coerência semântica, o sentido. Tá deixando a frase sem sentido. Outro exemplo que nós temos aí diz o seguinte: ao perceber o tumulto, fotógrafos e telegrafistas correram para registrar um momento. Gente,
que essa frase tem aí de que problema podemos encontrar? Uma incoerência. Né? Incoerência o que? No sentido. Porque telegrafista o que? São as pessoas responsáveis por escrever cartas e não registrar fatos. Na verdade, no lugar de telegrafistas, teria que ter quem? Os jornalistas, tá? Então, por isso que a coerência semântica aí, ela tá o que? Ligada com o significado dos elementos nas frases, tá bom? Então, a coerência, ela surge a partir do momento em que sentidos não combinam ou são contraditórios, tá? Por isso que aí nessa frase está faltando a coerência semântica. 2. Coerência sintática. Diz o seguinte: organiza as estruturas textuais com elementos lexicais conhecidos nas gramáticas, tais como elementos coesivos e conectores. Gente, a coerência semântica ela teve a ver com o sentido, né, da frase. A coerência sintática ela vai ter a ver ela vai estar ligada às regras gramaticais, ou seja, quando a frase ela não segue a regra gramatical, tá? E mais detalhadamente tem a ver com os elementos coesivos e os elementos conectores. Olha o exemplo aí. Houveram problemas de comunicação onde afetava o principal setor da empresa. Já de cara a gente percebe um problema nessa frase. Houveram, gente, o verbo haver. Sabemos que o verbo haver, com o sentido de existir, ele não pode estar em terceira pessoa do plural, né? Ele tem que ficar como? Houve. Por mais que a palavra problema aí esteja no plural, ele não pode. Ele tem que ficar como? Houve problemas de comunicação, tá? Vamos relembrar aí umas regras gramaticais. Desculpa, vamos lá. Ou seja, ele deveria estar no modo impessoal. Outro problema que nós temos é o quê? A forma verbal afetava, né? Que o quê? Tá com o tempo e o número errado, tá? E mal colocados. Correto seria o quê? A gente substitui o pretérito imperfeito do indicativo, né? Afetava, pelo pretérito perfeito, afetaram, que aí vai concordar com o problema, tá? Como, na verdade, problemas. E ficaria como? Houve problemas de comunicação, aí no caso afetavam, tá? E outro problema que também encontramos nessa frase é o uso do onde, que também não está correto. Na verdade, eu não quero transmitir ideia de lugar, né? O que revela um problema que é sintático. O correto seria nós substituirmos o onde pelo pronome relativo que aí deixaria a frase da seguinte forma: houve problemas de comunicação que afetaram o principal setor da empresa. Aí sim a frase estaria ótima, tá? Então a gente encontrou aí 3 problemas de coerência sintática, tá? Aí o quadrinho vem falando assim: coerência sintática é a adequação entre os elementos que compõem a frase, o que inclui também atenção às regras de concordância e de regência. Exemplo: nosso time ganhou a competição para tinha bons jogadores. Como assim? O que acontece com esse exemplo em termos de coerência? Gente, o que a gente vê de erro aí? Um conector para, né? Esse para não tem nada a ver com essa frase. Correto seria o quê? Nosso time ganhou a competição porque tinha bons jogadores. Então, esse elemento coesivo aí, ele está empregado erradamente, não é verdade? E acabou causando o quê? Uma incoerência, tá? Então, coerência sintática tá a ver o quê? Com o uso das regras gramaticais, os elementos coesivos e os conectores empregados corretamente. Agora, coerência estilística diz o seguinte: coerência estilística é a utilização de linguagem adequada às possíveis variações do contexto. Olha o exemplo.
O ilustre advogado tem consciência de que sua petição não vai prosperar, pois o cliente enfiou o pé na jaca? Como assim? Nessa situação, o que a Costa fala? A gente percebe que essa fala aí tá em que tipo de ambiente, né? O advogado deve ser, de repente, algum tribunal. Essa fala enfiou o pé na jaca combina com este ambiente que está correndo essa fala? Lógico que não, né, gente? Então, por isso que é importantíssimo estar atento à escrita e ao uso do registro linguístico ou de estilo. Ou seja, você tem que saber adequar a sua comunicação ao ambiente que você está. Ou seja, saber o vocabulário que deve ser empregado em cada contexto comunicacional, tá? Para acontecer o quê? Para o seu texto ou a sua fala atingir a intenção desejada. Por exemplo, você vai emitir uma circular no ambiente de trabalho. Cabe o uso de gírias? Não. Nessa situação não é correto. Agora, se foi uma tirinha ou uma piada, gírias e formas coloquiais, já vai ser o quê? Correto, né? Já vai ser eficiente para construir o sentido desejado. Então, é importante adequar, né, a correta adequação linguística à situação comunicativa, tá bom? Olha outro exemplo. Empréstime. Não, vamos lá. Coerência agora pragmática. O que é coerência pragmática? Vem falando o seguinte: podemos dizer que esse tipo de coerência é verificado através do conhecimento que possuímos da realidade sociocultural, que inclui também comportamento adequado à conversa. Vamos supor que temos duas pessoas conversando em uma festa. Aí uma pessoa fala assim: você viu com quem o Paulo chegou? A outra fala: quero mais um pedaço de torta de amoras silvestres. Gente, essa resposta aí foi a resposta que a pessoa queria ouvir? Não tem coerência, não tem sentido nenhum, tá? Vamos supor que uma pessoa perguntasse assim, outro exemplo. Empreste-me, por favor, o livro de matemática? Aí a outra respondesse, obrigada, não bebo. Gente, o retorno que o falante B deu para o falante A foi totalmente o quê? Incoerente, né? Isso foi o quê? Coerência pragmática, tá? Ele tem a ver o quê? Dentro tá ligado ao diálogo, ou seja, sequência dos atos de fala. Você fez determinada pergunta, você espera que a pessoa te dê uma resposta coerente. Agora, se você pede, empreste-me por favor o livro de matemática, a pessoa fala, não, obrigada, não bebo, essa resposta está o quê? Sem coerência. Na verdade, que tipo de coerência faltou aí? A coerência pragmática, ok? Que é a sequência, a situação do diálogo, tá bom, gente? Então, é bem tranquilo esse conteúdo. Finalizamos aí os tipos de coerência. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.